Boa tarde, pessoal. A exposição do Evangelho da tarde de hoje vai ser feita pelo José. E a gente está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vocês que nos acompanham à distância, pela internet, podem separar um recipiente com a água se vocês tiverem com maior perturbação, com uma dificuldade maior de pensar a respeito da vida, a respeito de si mesmo. Que ao longo da palestra, conforme vocês se empenharem em prestar atenção, em desejarem mudar na vida, mudar a maneira de pensar a respeito da vida, os espíritos que acompanham cada um de nós, encarnados e desencarnados, que desejam do fundo do coração que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Eles fluidificam a água, não no sentido de nos resolver os problemas ou nos resolver as doenças, mas no sentido de nos acalmar o coração, nos dar mais coragem, determinação, para que a gente possa enfrentar e crescer com as dificuldades que vêm na nossa direção. Que a gente, nesse momento, se acalme um pouco, que a gente respire bem fundo e que a gente volte o coração a uma prece para que a gente possa se concentrar melhor. Jesus, te agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade de renovar os nossos pensamentos, de mudar a direção dos nossos hábitos, mudar a direção da nossa vida. Reconhecemos que tu constantemente, de forma anônima, influencia na nossa vida para que a gente abra os olhos, ainda que através da dor e do chamamento de atenção. Que a gente faça a nossa parte de motivação, de determinação e esforço para cada dia poder estar mais perto de ti. Que assim seja, que a gente tenha um bom aproveitamento na tarde de hoje. Boa tarde a vocês que estão aqui, né? Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela internet. Então, vamos à nossa jornada dessa tarde, né? Em que devemos refletir. Eu estava acompanhando a prece da nossa diretora aqui de abertura, né? E para vocês verem que realmente existe a influenciação, a base, não as palavras, mas a base, a ideia central por ela proferida, chegava e eu conseguia registrar a ideia da nossa necessidade ainda de seres imaturos que somos, de para termos uma real dimensão da nossa transitoriedade, da nossa efemeridade, tá? É preciso que a gente seja exposto à dor. A dor é uma sinalização evolutiva que nos mostra a nossa pequenez, em todos os sentidos. Porque ela nos alerta a respeito das nossas fragilidades emocionais, da nossa transitoriedade da carne e da efemeridade, como eu disse no início, dos valores que normalmente esposamos, que é o sentido do capítulo da semana que vem, dentro da vida, e por isso mesmo, por causa dessa nossa tempestividade dentro do tempo, é que somos tão frágeis e, consequentemente, tão infelizes. Então,
Como disse a nossa diretora, é preciso que a gente, apesar de não gostar, viver sob a pressão da dor que nos desperta e nos faz amadurecer mais rapidamente na direção dos valores perpétuos e definitivos. No capítulo da semana passada, foi tratado sobre o movimento espírita, os espíritas de uma forma geral. Sem querer repetir, mas tendo necessariamente que sustentar, né? Por que quando Jesus fala sobre os trabalhadores da última hora, se chega a uma conclusão que ele fazia uma correlação, uma previsão, uma descrição a respeito do aparecimento do movimento espírita, ou mais exatamente do espiritismo, que iria se estruturar por aqueles que iriam tentar vivê-lo e representá-lo. Se nós pararmos para pensar que a parábola fala em última hora, lá ele usa a jornada de trabalho, né, do hebreu como costumaz, estrutura de desenvolvimento da sociedade hebraica, e que se a gente fizer uma correlação com o que está descrito dentro do livro dos Espíritos, trabalha tudo aquilo que faz a gente se desenvolver. Lá tem uma parte, na terceira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de trabalho, e lá é descrito que qualquer coisa que desenvolva o ser, por isso é trabalho. Então, essa correlação da jornada de trabalho física do hebreu, na sua última etapa ainda de sol, qual ele poderia executar o trabalho, faz a correlação com a época que nós estamos vivendo. Que se nós pararmos para olhar em termos temporais, nós estamos vivendo a era moderna, segundo o enquadramento da história, começou justamente com o aparecimento da República Francesa, e que é um marco da história moderna, né? Os historiadores, os livros de história estabelecem isso. Por quê? Tem uma razão bem clara e bem lógica, né? Muda o conceito da humanidade em relação a praticamente tudo e é precedente a um século pujante de descobertas e de valores. Tá? É nesse século, em função dessas condições e nesse local, é que aparece a doutrina espírita, que não é fruto da ideia de um homem, mas é uma manifestação universal, e é universal mesmo, porque aconteceu em todo o mundo. E que foi na França que ela foi estudada em detalhes e foi, na realidade, estruturada e codificada, ou seja, descrita, explicando a natureza da vida e da evolução. Então, efetivamente, aqueles que se enganjaram dentro dessa ideia, nem sempre conseguem vivenciá-la de forma plena. E Allan Kardec faz uma digressão enorme disso na conclusão do Livro dos Espíritos. E também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala sobre os bons espíritas e dos espíritas imperfeitos, como existe dentro da conclusão do Livro dos Espíritos, o que nos permite estabelecer a base do capítulo de hoje. Em função disso comentado, e eu posso até exemplificar, vocês que estão aqui, o pessoal que nos acompanha na internet, muitas vezes assim, é uma expressão corriqueira, né, que define essa condição. Como é que fulano tem tal coisa se ele é espírita? Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Quantas vezes eu já vi os espíritos em comunicação acusarem as pessoas, denegrirem em função das mazelas que elas são portadoras, porque não quiseram corrigi-las, apesar de estarem dentro de uma oportunidade de esclarecimento racional e pleno, que é a condição da doutrina, que não somente é teórica, mas é prática. E os espíritos lá que acusam, usam isso como forma de fuga para justificar os próprios erros. Então, o capítulo de hoje fala exatamente disso. O título, haverá, está conjugado no futuro, é Jesus falando a respeito, falava sobre o futuro, que existiriam
falsos cristos, lembrando para vocês que Cristo não é um sobrenome, mas é uma função. É, na realidade, uma condição que cumpre uma função de desenvolvimento, de estruturação da vida, responsável pela vida sobre o planeta. E aqueles que vêm conjuntamente com ele estabelecerem o seu entendimento, seus valores e principalmente o testemunho vivo desses valores, nos dando a prova inequívoca que é possível vivê-los. Tantas vezes a gente tem falado aqui que palavras passam ao vento, geram muitas vezes inconsistências e dúvidas. E as pessoas encarnadas conosco, ou desencarnadas, que são a nuvem de testemunhas que estão às nossas voltas, fazem essas analogias comparativas, estabelecendo esse critério, a crer de Cristo. Que haveria exatamente quem diria que representaria um conteúdo, que tentaria falar e esclarecer, que é a função de um profeta, todos esses conteúdos, mas colocaria dentro deles a sua própria visão distorcida. Porque distorcida é o seu coração e a sua mente. E, consequentemente, estabeleceria o descrédito, a falência da esperança nascitura, que retarda, pela ausência do exemplo, a transformação do planeta. Eu vou ler para vocês aonde sai para dar continuidade. Conhece-se a árvore pelos frutos que dá. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem, olhem bem, é um enorme momento de reflexão. Olhem de onde sai. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. A gente acha, muitas vezes, eu tenho visto isso aqui, que é o plano espiritual superior que tudo determina diretamente. E se fosse assim, o mundo já estaria transformado. Deus estabeleceu regras e leis que determinam que haja intermediários, por isso a palavra médium, medianeiros, e todos nós somos, porque segundo a definição da doutrina espírita, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por isso é médium. Não? Que efetivamente os espíritos mais elevados que sejam, precisam de elementos na carne para representar. Olha o exemplo notório de Chico Xavier, que se colocava como um cisco. Ele se autodefinia como um cisco, mas um cisco que fez os corações de milhões de criaturas despertarem. Então entendo que essa é a relação que Jesus está colocando aqui. O homem de bem tira das boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. E agora vem a citação, da onde sai o título do capítulo. Olhando a comparação da explicação. Não é pelo formato, não é pelo aspecto. Lembrando a figura da figueira, que é uma árvore gigantesca, mas que não produz nada, não produz frutos. A relação é essa. Não a aparência, não o formato. Mas o que realiza? Comprovável, mensurável. Novamente vou fazer uma ilustração para vocês, vou fazer um comentário no final. Assim como eu falei das pessoas que nós conhecemos, há notórios. Há como o João de Deus, que faliu, como vários elementos ao longo da história. Um que quase destruiu com a doutrina espírita na França, que é considerado o coveiro do espiritismo, e que praticamente fez cessar na França a doutrina espírita. E o Chico Xavier teve o trabalho de fazê-la renascer no Brasil. Não? Mas indo adiante, então. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, aparência, formato. Vocês sabem o que é isso? Isso é a coisa que as pessoas dentro do movimento espírita avaliam pelo formato. Fala baixinho,
falar abrandado, ter gestos premeditados, um temperamento extremamente contido, muitas vezes também em cima do muro, só faz o que lhe é conveniente, o que lhe é necessário. E que por dentro são lobos rapaces, conhecê-los-eis pelos seus frutos. E aí pergunta Jesus: podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Comparando com a situação anterior. Pode-se tirar alguma coisa boa de quem não tem? De quem não luta para desenvolver? Indo adiante, então. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Olha o detalhe. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ele está fazendo uma analogia com o comportamento hebraico. O que não prestava era arrancado e queimado como lenha nos fogões. Toda criatura que não tem determinado valor, esse valor não serve nem para ela nem para os demais. Ela tem que se renovar, se redimensionar. As mentiras, os enganos que ela é portadora devem ser queimados na grande fornalha da evolução dentro do tempo. E aí, evidentemente, pela consequência de seus atos, este fogo interior de despertamento é que se termina exatamente com tudo isso. Conhecê-los-eis, pois, pelos seus frutos. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Tende cuidado, para que alguém não vos seduza, porquanto muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Olhem, isso se distende do movimento espírita e começa a ingressar nas religiões de uma forma universal dentro do planeta. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Não é o que tem acontecido? E porque abundará a iniquidade, o que é isso? Porque se verá esse tipo de conteúdo e a decepção que isso gera na criatura que vê, que perde a perspectiva e a esperança, a caridade de muitos esfriará. Quer dizer, aquele desenvolvimento interno, de desprendimento de si mesmo, aquela consciência que está brotando e se desenvolvendo, vencendo esse ego avassalador dentro do tempo, perde por ser frágil, por ser um broto tenro, o ritmo da motivação, dos valores que estavam chegando até ela pela decepção. Nós estamos aqui e trabalhamos, deveríamos ter muito consciência disso, mas muito. Vocês notem que isso é uma parábola de Jesus. Indo adiante, então. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ou seja, transitará por cima de seus erros, como dizia Jesus, pela multidão dos pecados, que é o acúmulo do primitivismo residual dentro de nós, que é cessado pelo amor. Então, o amor cobre a multidão dos pecados. Mas antes do amor, o degrau para quem desperta, porque o amor é pleno, é a caridade. Porque o amor é fulgurante. Na realidade, não tem limites. A caridade é mais abrandada, mais compatível ainda com a nossa realidade, da fragilidade do nosso interior. Mas ela é o encaminhamento do desprendimento do ser para poder, na realidade, vivenciar plenamente a fraternidade. Indo adiante, aí, até para chegar ao final. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto, falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Prestem atenção, está em Mateus, né? Capítulo 24, está em Marcos também, no capítulo 13. Olha, eu vou repetir, por que ele diz assim? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porque o Cristo se fará presente
universalmente no coração de todos aqueles que o vivenciarem. Não estará mais limitado a um indivíduo que vem representar a possibilidade, mas se tornará universal. É os finais do tempo da iniquidade, onde na realidade isso não tem mais nenhum sentido, nem nenhum elemento de sustentação dentro dos seres. Aqui dentro do capítulo, na sequência, vem a missão dos profetas, que eu já falei para vocês, que é de instruir pelo exemplo. E a seguir vem uma parte muito necessária, que gera dúvida em muitas pessoas: prodígios dos falsos profetas. João de Deus é um exemplo, novamente, né? Não fazia determinadas curas. O texto ali colocado diz que curar determinadas coisas superficiais ou de aparência, na realidade não significa que haja uma cura definitiva. Lembre-se do Chico Xavier, quando na realidade o Zé Arigoca era um coração excelente, uma criatura boníssima. Na sua expectativa de a todos ajudar, chegou para o Chico e tentou levar até ele a sua missão de socorro pela limitação ainda de compreensão do espírito de Fritz, que curava corpos, mas não entendia de curar almas. E lá, quando chega ao Chico Xavier com as mazelas corporais que ele era portador, ele agradece a orientação explicativa do Emmanuel, dizendo para ele que ele já estava acostumado com aquela manifestação daqueles conflitos, daquelas doenças no seu corpo em determinados lugares, e que se de ali fosse tirado, iria aparecer num outro lugar, e ele teria que novamente se readaptar, o que seria mais difícil, porque ele teria que fazer todo esse processo novamente, ele deveria se dedicar integralmente, de corpo e alma, à sua missão. Então notem que uma figura nobre, como Chico Xavier, também tem de espiar. E todos nós temos que passar pelas mazelas e pelas dificuldades libertadoras do nosso coração. Isso é uma mensagem não de derrota, mas de compreensão e de esperança. Jesus disse: quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Por quê? Pelo comentário que eu fiz na abertura deste trabalho. Então, evidentemente que a gente avalia um profeta não por essas curas de superfície, mas pelas curas profundas na alma encarnada do ser, ou naqueles que estão na erraticidade e também precisam dessas suas limitações internas. Todo profeta verdadeiro é um exemplo vivo de todos esses valores. Para terminar, então, vamos exatamente aonde Jesus fala em relação a isso. É uma epístola de São João, capítulo 1, diz assim: meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai. Como se experimenta um espírito? A palavra é essa mesmo, experimentar. Vamos indagar, vamos analisar, vamos pensar, vamos analisar o que ele está colocando e quais as suas características, para vermos se efetivamente ele reflete tudo isso. Lembrem-se dos lobos em pele de ovelha. Então, experimentar se os espíritos são de Deus, quer dizer, são aqueles que representam um nível evolutivo compatível com a grandeza divina. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então é para a gente avaliar a manifestação dos espíritos. Isso não poderia ser mais apropriado do que já é. Por quê? Porque isso é um problema dentro do movimento espírita, de uma forma geral, que muitas vezes não tem critérios, ainda acredita no sobrenatural, no miraculoso, e naquele seu ego particular que quer que dentro da sua instituição esses espíritos de escola estejam presentes, como se a presença deles determinasse a grandeza de quem está lá. Então nós temos que pensar muito nisso, sem pensar nas demais agremiações religiosas, onde há manifestações de espíritos.
Não é privativo da doutrina espírita essas ocorrências. Os cultos afro-brasileiros, nas igrejas evangélicas, no Jorrei, em quantos lugares existem manifestações de espírito? Será que nós paramos para analisá-los? Além de nos manter na ignorância, também mantém eles na ilusão do poder que não dispõem. E efetivamente os tempos são chegados em que tudo isso deve acabar. Na semana que vem, o que nós vamos ver? A nossa relação. O título do capítulo da semana que vem é Não Separeis o que Deus juntou. Lá começa da família humana que se estrutura para dar seio à sociedade que nasce em torno dela, refletindo as suas características, e também da família espiritual, que é derivada destes mesmos princípios, da unidade por semelhança. Então notem que no bojo dessa questão está o íntimo dos seres, o que os atrai, o que o afiniza ou que os separa. Aqui, a relação profunda de análise trazida à nossa atividade desta tarde é o que esposamos, com que ideia, com que valores efetivamente nos casamos no nosso interior. Como é a nossa vida, não a nossa frequência religiosa, porque frequência religiosa não determina nada. Como é o nosso interior, como é a nossa dedicação, qual é o nosso fulgor, a nossa luz, que termina com toda a escuridão interna nossa própria que nos cerca, descortinando a vida de forma plena para todos aqueles que a buscam sem saber. Nós que temos a oportunidade de nos ligar com a fé raciocinada, com a grandeza da integridade, da honestidade para consigo mesmo, já que a finalidade do livro dos Espíritos é conhece-te a ti mesmo. Deveríamos, portadores da nossa capacidade intelectual, que os tempos dos finais da iniquidade determinam, seres íntegros e honestos conosco mesmo, refletindo essa luz bendita que desceu à terra na promessa de Jesus e terminou com toda a escuridão. Que na semana que vem, todos vocês que nesta tarde estiveram aqui presentes, ou pelas ondas da internet, repense profundamente qual o seu papel dentro da vida e dentro do mundo. O mundo estertora em conflitos, em dores, em revoluções, em abusos, em enganos, em corrupção. As entranhas do planeta estão se modificando. As placas tectônicas estão se ajustando. O movimento interior de rotação da massa ígnea está se modificando. O que determina tudo isso neste momento? Aonde isso tudo vai nos levar? Será, na realidade, uma catástrofe ou um alvorecer da dor do despertamento? Que cada um colha dela a dose necessária à libertação do seu próprio interior. Então a gente se despede de vocês na tarde de hoje, desejando que nos acompanhem na semana que vem. Fiquem todos em paz e até a próxima.